Bom dia, meus amiguinhos do nono ano do Colégio Augusto Batista. Gente, hoje nós iremos dar continuidade aí à unidade 4, tá? Só que hoje o tema 3, né? É desigualdades regionais na União Europeia. Então eu coloquei para vocês uma gravura aí que deixa bem claro essa realidade, não só nos países que fazem parte da União Europeia, mas em todo o mundo, tá? Bem, desigualdades regionais. Então, a Europa registrou níveis inaceitáveis de desigualdade em 2015, com um quarto da população da União Europeia vivendo em risco de pobreza e de exclusão social. A conclusão está em um relatório da organização não governamental Oxfam, apresentado em em Madrid. Segundo os dados do estudo intitulado Europa para a maioria, não para as elites, 123 milhões de pessoas vivem atualmente em risco de pobreza na região, enquanto 342 cidadãos europeus são considerados bilionários. O estudo de Oxfam qualificou os atuais níveis de desigualdade da União Europeia como uma injustiça inaceitável. E se eu não me engano, os 342 aí, os caras têm mais de 60 anos, tá? Beleza? Vamos ver na frente o que é que tem aí de interessante. O que é que a gente pode falar dessa realidade, gente? Olha, é, o nível de pobreza e de desigualdade na Europa ele tem se agravado, né? Principalmente pela crise econômica e pelas medidas, vamos dizer assim, de austeridades, que são inaceitáveis, não é isso? Então é hora da União Europeia adotar medidas aí com o objetivo de promover a recuperação do investimento e do emprego do cidadão, né? Bem como cicatrizar as feridas que foram abertas aí pela perca de postos de trabalho, pela redução dos salários reais, né? Pelos cortes nos serviços públicos, especialmente isso aí em países como a Grécia, né? Como a Espanha, como Portugal. Mas isso aí não ocorre só nesses três países não, isso ocorre dentro de toda a Europa, tá? Bem, só para você ter uma ideia, gente, olha, eu lembro bem desse fato, em 2013, cerca de 50 milhões de pessoas no bloco europeu não conseguiam satisfazer suas necessidades materiais básicas, tá? Comprar alguma coisa para dentro da sua casa, certo? Beleza? Materiais, né? Então isso aí representou o quê? Um aumento de 7,5 milhões de pessoas em relação a 2009. Então esse cenário aí, ele atingiu 19 dos 28 estados ou 28 países membros da União Europeia, incluindo Portugal, Espanha, se eu não me engano, a Grécia também e a Itália. Isso aí eu tenho certeza. Então, nesse mesmo período, o número de bilionários, acabei de falar isso aqui para vocês, era de 145, passou para quanto? 342. Olha só, cerca de 85%, gente, tá? 85% desses bilionários, né? Eles são homens e eles têm mais de 60 anos. Tá entendido? O que eu tenho para falar mais? Entre 2010 e 2013, o setor de bens de luxo da Europa registrou um aumento de 28%. Como é que pode? Como é que pode? Pobre não luxa. Então, o grau de desigualdade econômica e de concentração de renda, ele varia muito dentro desses países que fazem parte do bloco, né? Por exemplo, a Bulgária e a Grécia, elas registram os piores resultados de quase todos os indicadores analisados para determinar o risco de pobreza. Isso são desigualdades sociais, desigualdades regionais, né? Então a Grécia apresenta o quê? Uma das diferenças mais amplas, uma das maiores entre as rendas, das diferenças das classes mais ricas e das classes mais pobres. E outra coisa, ainda tem a taxa de desemprego que é muito elevada, é muito grande, tá? Ó, o Reino Unido tem um nível mais elevado de desigualdade salarial. Ó, em contraste, esses países que eu estou falando aqui agora, os países mais igualitários da União Europeia são a Eslováquia, né, Malta, República Tcheca e Eslovênia, tá certo? Então, os valores mais altos da pobreza da população ativa, elas verificam-se aonde aí? Países como a Romênia, Grécia, né? Mas esses dados mostram que estão aumentando. Isso aí está
se estendendo, está chegando na Alemanha também. A diferença salarial, por exemplo, né, e por gênero também, continua sendo uma realidade dentro da Europa. É bom que vocês entendam isso, tá? Ó, diferença salarial por gênero, homem e mulher. Adivinha aí? Quem é que perde? As mulheres. Isso não acontece só aqui não, tá bom? Tá? Então, as disparidades salariais na comparação com os trabalhadores do sexo masculino aí é muito grande, a diferença de salário entre o homem e a mulher, tá beleza? Então vamos passar para frente aí. Riscos de pobreza. Esse caso é bem interessante. Então, na União Europeia, considera-se que uma pessoa vive em situação de risco de pobreza quando os seus rendimentos, olha aí, são inferiores a 60% do rendimento médio por agregado familiar do respectivo país. Então, apesar de se tratar essencialmente de uma competência dos Estados-membros, a União Europeia pode desempenhar um papel de coordenação através da definição de normas europeias e da disponibilização de fundos, não é? Professor, mas me explica essa parte aí, o porquê desse pensamento. Gente, ó, o número de pessoas em risco de pobreza na União Europeia, ele atingiu o valor mais baixo nos últimos 10 anos. Ah, professor, como é que pode? É verdade, tá? Então, são 109 milhões de pessoas, 21%, para você entender isso, 21%, que corresponde a 2 milhões e 300 mil. Isso aí, ó, só em Portugal. Então, em média, dentro desse contexto aí, dentro dessa União Europeia, 1 em cada 5 pessoas aí está em risco aí de ficar pobre, né? Ou ser excluído da sociedade, né? E a maioria são, se você falou negro, você errou, são mulheres, viu? A maioria são mulheres. Então, existe uma classificação da Eurostat, né? Que ela contempla cidadãos aí que se encontram numa destas situações de pobreza aí, tá certo? Olha, ó, vamos dizer assim, pessoas que têm pelo menos ou somente um rendimento, tá? Somente um rendimento pago pelo Estado, por exemplo, aposentadoria, tá? Pessoas que estão severamente aí no caso, privadas de bens materiais. O cara não pode comprar uma TV, o cara não pode comprar uma moto, o cara não pode comprar o que? Um estofado, uma mesa de jantar, tá? Então eles são o que? Severamente privados de bens materiais. Então fazem parte de um agregado familiar com elevada taxa de desemprego. Está ferrado. Isso está acontecendo lá dentro. Então a tendência, só em Portugal, é muito semelhante à da média da União Europeia. Então, aí 7 países em que mais de um quarto da população está em risco de pobreza, né? Como é o caso da Espanha, da Itália e da Grécia. É mole ou quer mais?